Olá, turma, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós iremos falar sobre flexão do substantivo. Vamos lá, ver o que é a flexão do substantivo. A flexão do substantivo, como nós vimos lá no nosso livro, na página 20, os substantivos podem ser do gênero quê? Masculino ou feminino. São masculinos substantivos precedidos pelos artigos, os, as, e umas, que são o quê? Os masculinos. E os femininos, eles são precedidos de quê? De o, as, e umas. Então, a flexão do substantivo, a flexão dos substantivos é do gênero o quê? Masculino e feminino. Bora lá, o gênero. Nós temos aqui o masculino e temos o feminino. Como eu já tinha falado para vocês, o gênero masculino ele vem precedido do artigo. Dos artigos, no caso, o, os, e uns. Aí nós temos o exemplo. O gato lambeu o bebê. Ele vem precedido de quê? Do artigo o. Já no feminino, ele vai vir precedido de quais artigos? A, as, e umas. Exemplo, a flor desabrochou. A flor é precedido de quê? Do artigo a. Substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas para indicar o gênero. No caso aqui, nós temos o exemplo: gato, gata, cantor, cantora, prefeito, prefeita. Então, eles são o quê? Substantivos biformes. Apresenta suas duas fórmulas, que é no caso aqui o feminino e o masculino. Substantivos uniformes são aqueles que apresentam a única forma para o feminino e para o masculino, que no caso nós temos aqui o exemplo de zebra, pianista e estudante. Então, eles são o quê? Uniformes. Apresenta só uma única fórmula. Comum de dois gêneros. Indicação do gênero através do artigo, adjetivo ou pronome. No caso aqui do exemplo, o motorista, precedido do artigo o, a motorista, precedido do artigo a. Então, eles são o quê? Comum de dois gêneros. Bora lá. Sobrecomum. O artigo, adjetivo e pronome que acompanha o substantivo não sofre mudança. Quando eles são sobrecomuns, eles não sofrem nenhum tipo de mudança quanto ao seu artigo, adjetivo ou pronome que o acompanha. Por exemplo, a vítima do assalto desmaiou. A testemunha foi ao tribunal. No caso aqui, a vítima e a testemunha, ela não sofreu nenhuma mudança, com relação ao artigo, que o acompanha. A vítima, a testemunha. Epiceno. Acrescenta macho ou fêmea para determinar o sexo. Lembra que a gente viu lá no nosso livro, que a gente viu lá o texto e também uma questão que falava justamente dessa questão do acompanhar o acréscimo, sobre o sexo de determinada palavra. Aí nós temos, por exemplo, o papagaio macho. Aí o que foi que a gente, para distinguir a fêmea? O papagaio fêmeo. A barata macho, a barata fêmea. Nós vimos uma questão lá no nosso livro, na página 21, que era justamente, falando sobre o epiceno. Que no caso aqui, era o quê? A onça. Então, nós temos que fazer o quê? A onça fêmea, a onça macho, no caso. Então, tá aqui o exemplo de
epiceno. Acrescentamos macho ou fêmea para determinar o sexo. Inúmeros. Nós temos lá no nosso livro, né? Número do substantivo. O que é o número do substantivo? Empregamos o substantivo em quê? No singular e no plural para indicar, né? O singular é para quê? Para indicar um único ser. E o plural para indicar mais de um ser. E nós temos também o substantivo coletivo. Embora indique um conjunto de seres, pode ser usado no singular ou no plural, né? Que é o coletivo. Aí nós temos no livro, por exemplo, gataria, gatarias. Isso daí foi o quê? Foi usado o coletivo. No caso aqui, nós estamos falando do número singular e plural. Por exemplo, o gás, o animal, o cidadão, o pãozinho, o lápis e o tórax, eles estão no singular. Já o plural, nós temos os gases, os animais, os cidadãos, os pãozinhos, os lápis e os tórax. Isso é o quê? O número do substantivo, né? O número do substantivo. Plural de substantivos compostos. Nós temos aqui amor perfeito. Exemplo. Colhi alguns amores perfeito. E no exemplo seguinte, guarda-chuva. Eles deixaram os guarda-chuvas. Isso aqui é plural de quê? De substantivo composto. Aí nós temos mais exemplos de substantivo composto. Caneta tinteiro, canetas tinteiro, mangas espada, mangas espada, pombo correio, pombos correio, mula sem cabeça, bem-te-vim, bem-te-vins, tic-tac, tic-tacs, pé de moleque, pés de moleque. Observe que o substantivo composto, em algumas palavras, a primeira palavra vai para o plural, e em outras a segunda é que vai para o plural, no caso do substantivo composto. Grau do substantivo. Vamos lá. Nós temos no nosso livro, na página 23 e 24, falando sobre o grau do substantivo. E o que é o grau do substantivo? O grau do substantivo, ele pode ser empregado com 2 graus de significância, que é no caso o diminutivo e o aumentativo. Além de indicar tamanho, ele pode ser utilizado para expressar o quê? A afetividade, proximidade, desprezo, ironia e entre outros. Nós temos aqui o exemplo: normal, casa, diminutivo, casinha, aumentativo, casarão. Então, isso aqui é o quê? O grau do substantivo. A forma analítica ou sintética. Vamos lá. Na forma analítica ou na sintética, nós temos o seguinte: o normal, nariz, aumentativo analítico, analisando, né? Nariz grande, diminutivo analítico, narizinho ou nariz pequeno. Na forma sintética, nós podemos dizer que é o quê? Na forma normal, nariz, aumentativo sintético, narigão, e diminutivo sintético, narizinho. Então, nós temos aqui as duas formas, na analítica e na sintética. Observe que na analítica, nariz grande, e no aumentativo sintético ficou o quê? Narigão. No diminutivo analítico, nariz pequeno. Diminutivo sintético, narizinho. Outros aumentativos, nós temos aqui, né? Barca, bargaça, boca, bocara, menino, meninão, mulher, mulherona, voz, vozeirão, fogo, fogaréu, homem, homezarrão. E na forma do diminutivo, lugar, lugarejo,
casa, casebre, rio, riacho, sala, saleta, bolo, bolinho, cão, cãozinho, chuva e chuvisco. A atividade para vocês fazerem vai ser de quê? Da página 22 a 24, que é sobre número do substantivo e grau do substantivo. Corrigiremos essa aula, né? Ou corrigiremos essa atividade na próxima aula, tá ok? Então, nós falamos sobre o quê? A flexão do substantivo. Até a próxima aula, turma!